bem? Que bom participarmos mais um dia sobre a reflexão sobre a Páscoa. E nesta manhã eu quero ler com você um texto da Bíblia que é uma preciosidade. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Esse texto é uma explanação profunda do sacrifício único de Cristo, que é o centro da nossa fé e da nossa alegria de sermos cristãos. A relação com a Páscoa é inegável e profundamente significativa. O texto começa com a constatação da insuficiência da lei de Moisés, de tudo o que fizeram antes de Jesus, que são apenas uma sombra das coisas futuras, e não da realidade em si que Deus havia providenciado de uma vez por todas. Os sacrifícios repetitivos que eles faziam lá atrás não tinham poder para aperfeiçoar aqueles que se aproximavam de Deus, pois se fossem dessa maneira, não precisariam ser oferecidos continuamente, dia após dia. Tinha que ser sempre repetido, e essa repetição anual lembrava os pecados ao invés de remover. Então não havia muita utilidade e nem algo que durasse para sempre, porque somente apagava momentaneamente. Jesus veio remover. E o autor de Hebreus, ele contrasta isso com o sacrifício de Jesus Cristo, que efetuado uma única vez remove os pecados para sempre. Então Pedro e o autor de Hebreus, eles reforçam que Cristo é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. E esse Cordeiro teve o sangue derramado não somente para cobrir, mas para apagar os nossos pecados. Ao passo que esse Cordeiro pascal do Antigo Testamento tinha que ser oferecido ano após ano, o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Que coisa maravilhosa! Esse é o poder do nosso Jesus. E aqui nós encontramos na Bíblia, e no capítulo 10, que fala: com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O capítulo continua explicando que Cristo, ao oferecer-se a si mesmo, cumpriu a vontade de Deus e estabeleceu uma nova aliança, na qual a lei de Deus é escrita não em tábuas, em livros, mas nos nossos próprios corações, nas nossas mentes. Os pecados e as iniquidades não são mais lembrados por Deus. Isso ressoa com as promessas da nova aliança apresentada pelos profetas, principalmente Jeremias. No contexto da Páscoa, esse capítulo 10 de Hebreus ressalta que, assim como a libertação do Egito foi um ponto de virada na história de Israel, o sacrifício de Cristo é o ponto culminante da redenção para toda a humanidade, para sempre. E assim como o sangue do Cordeiro pascal protegia os israelitas da morte, o sangue de Cristo protege os crentes da morte eterna. Isso lá foi símbolo do que Jesus veio fazer na realidade. Então, queridos, a aplicação prática que nós podemos encontrar nesse texto da Bíblia, nessa história, primeiro nós somos lembrados da completa suficiência do sacrifício de Jesus. Não há necessidade de outras ofertas ou méritos próprios de cada um de nós para a salvação. Isso deve nos levar a uma vida de gratidão, de santidade, pois fomos purificados não por nossos próprios esforços, mas pelo sacrifício único e suficiente de Jesus Cristo. Além disso, a certeza de que somos perfeitamente perdoados e santificados por Jesus Cristo deve nos encorajar a maior relação íntima com Deus, sem o temor que caracterizava os antigos sacrifícios.
Hoje você pode chegar diante de Deus na sua simplicidade, com alegria e muita confiança, porque Ele nos trata realmente como filhos e filhas. E finalmente, ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós somos convidados a lembrar e proclamar o sacrifício de Cristo, que é o sacrifício único e suficiente, certos de que não precisamos mais de sacrifícios anuais, nem temer nossa condição diante de Deus. Estamos livres para servir ao Senhor com corações agradecidos, cheios de fé, ancorados na realidade de que através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, fomos libertados não só da escravidão do pecado, mas para uma vida nova, viva e, através da ressurreição de Jesus, uma vida muito boa. Não precisamos mais chegar diante de Deus com vergonha. Ele nos cobriu com o sangue do Cordeiro. A Páscoa é maravilhosa, porque nos faz lembrar disso. Vamos continuar mais ainda, porque a Semana Santa é semana de oração. Convido a você, a todos vocês da igreja, a orarem. Assim que terminarem de fazer, ouvir e compartilhar comigo essa devocional, separe um tempo de oração e santificação diante de Deus. E você será um homem ou mulher muito bem-aventurado. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.